Dois irmãos, dois caminhos. Você já se perguntou por que Deus aceitou a oferta de um homem e rejeitou a de outro? Entre as primeiras batidas do coração humano fora do Éden, nasceu uma história que mudaria para sempre o destino da humanidade. Do ventre de Eva vieram dois filhos, Caim e Abel. O primeiro, agricultor, moldava a terra com as mãos feridas do trabalho. O segundo, pastor, guiava o rebanho com serenidade e fé. Eles cresceram ouvindo dos pais o som distante do paraíso perdido. Adão falava de Deus com saudade, Eva com arrependimento. Mas enquanto Abel via na fé uma ponte, Caim via um muro. Ele queria provar o próprio valor, mostrar que também podia ser digno do favor divino. O tempo trouxe o dia das ofertas. Abel separou o melhor de suas ovelhas, o primeiro cordeiro, sem defeitos, puro. Caim colheu os frutos da terra, mas o fez com um coração dividido. O altar foi erguido e as chamas subiram ao céu. O fogo divino aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim. O silêncio que seguiu foi mais cortante que qualquer espada. O olhar de Deus não o condenava, mas também não o aplaudia. E dentro de Caim nasceu algo novo, um ressentimento antigo como o próprio pecado. Naquele instante, o ciúme plantou sua semente na alma humana. O Éden havia sido fechado por causa da desobediência. Agora, o coração do homem começava a se fechar por causa da inveja. O sopro da inveja. Caim passou a noite acordado. O fogo da oferta ainda ardia em sua mente, como uma ferida que não se fechava. Por que Deus aceitara Abel e não a ele? A pergunta girava dentro de si como um eco incessante. O irmão dormia em paz, mas Caim carregava o peso da comparação. Ele observava o campo, o altar, o céu e via em tudo um sinal de rejeição. Mas o problema não estava nos frutos de suas mãos, e sim nas intenções do seu coração. Deus via o que os olhos não podiam ver. E numa manhã silenciosa, o Senhor falou: Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não serás aceito? Mas se não fizeres, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Essas palavras soaram como uma advertência e uma esperança. Deus ainda lhe oferecia escolha. Mas o coração humano, ferido pela vaidade, é terreno fértil para a inveja. Caim não respondeu. Ele apenas olhou para o horizonte, e o rosto do irmão parecia brilhar à luz do sol. Calmo, confiante, sereno, e isso o consumia. A inveja é como fumaça, começa leve, quase invisível, mas logo sufoca a alma. E naquele campo, onde antes havia vida, começava a nascer o primeiro ódio. O mesmo veneno que destruíra o Éden, agora germinava dentro de um homem. O pecado batia à porta, e Caim estava prestes a abrir. O chamado ignorado Deus havia falado. Caim ouviu, mas não quis ouvir. O conselho divino ecoava como um sussurro incômodo em sua mente. Tu deves dominar o pecado, mas o orgulho é mais alto que a voz da razão e mais sedutor que o som da verdade. Caim começou a evitar Abel. Seu irmão era a lembrança viva de tudo o que ele não era. Abel não precisava provar nada, apenas servia com o coração. E isso doía mais do que qualquer castigo. Os dias passaram. O olhar de Caim tornou-se sombrio, pesado, distante. Ele trabalhava o solo com raiva, como se quisesse arrancar da terra a resposta que Deus não lhe dera. Mas o solo não fala, ele apenas devolve o que recebe. E o coração de Caim já estava semeado com rancor. Uma tarde, enquanto o sol se despedia no horizonte, Abel se aproximou do irmão. Ele não via ameaça, via família. Mas Caim o olhou como se visse um inimigo. Entre eles, o vento soprou uma última chance de arrependimento. Caim podia confessar, podia chorar, podia pedir perdão, mas escolheu o silêncio. E o silêncio, às vezes, é o grito mais alto do pecado. E você? Quantas vezes o coração endureceu quando Deus tentou te alertar? Comente aqui abaixo. Você já ignorou um chamado que depois entendeu ser de Deus? Sua história pode inspirar alguém a ouvir antes de cair. O chamado ignorado Deus havia falado. Caim ouviu, mas não quis ouvir. O conselho divino ecoava como um sussurro incômodo em sua mente. Tu deves dominar o pecado.
mas o orgulho é mais alto que a voz da razão e mais sedutor que o som da verdade. Caim começou a evitar Abel. Seu irmão era a lembrança viva de tudo o que ele não era. Abel não precisava provar nada, apenas servia com o coração. E isso doía mais do que qualquer castigo. Os dias passaram. O olhar de Caim tornou-se sombrio, pesado, distante. Ele trabalhava o solo com raiva, como se quisesse arrancar da terra a resposta que Deus não lhe dera. Mas o solo não fala, ele apenas devolve o que recebe. E o coração de Caim já estava semeado com rancor. Uma tarde, enquanto o sol se despedia no horizonte, Abel se aproximou do irmão. Ele não via ameaça, via família. Mas Caim o olhou como se visse um inimigo. Entre eles, o vento soprou uma última chance de arrependimento. Caim podia confessar, podia chorar, podia pedir perdão, mas escolheu o silêncio. E o silêncio, às vezes, é o grito mais alto do pecado. E você? Quantas vezes o coração endureceu quando Deus tentou te alertar? Comente aqui abaixo. Você já ignorou um chamado que depois entendeu ser de Deus? Sua história pode inspirar alguém a ouvir antes de cair. A voz que quebra o silêncio. O campo permanecia imóvel. O corpo de Abel repousava sobre a terra, e Caim, trêmulo, olhava ao redor como se pudesse esconder o impossível. Mas o céu não se esconde, nem o sangue. O vento começou a soprar mais forte, e algo dentro dele sabia: Deus estava vindo. A presença divina não se manifesta com gritos, mas com consciência. Caim tentou fugir, mas a culpa o acompanhava. Então uma voz ecoou, cortando o silêncio. Caim, onde está teu irmão Abel? A pergunta atravessou o ar como uma lâmina. Ele sentiu o coração acelerar, mas respondeu com frieza. Sou eu, o guardador do meu irmão? O som dessas palavras ainda ressoa pela história. O primeiro tom de indiferença humana diante da dor alheia. Deus não precisava da resposta. A pergunta era um espelho. O sangue de Abel clamava da terra, e Deus o ouvia. A criação inteira se curvava diante do peso daquele crime. Caim, no fundo, sabia que havia perdido tudo: o irmão, a paz e a comunhão. Mas Deus, mesmo diante do sangue derramado, ainda o chamava pelo nome. A voz não veio apenas para condenar, mas para lembrar que até o mais terrível pecado não escapa da presença divina. A terra chorava. E o homem, pela primeira vez, sentia o que era ser verdadeiramente culpado. O julgamento e a marca, o silêncio que seguiu foi diferente. Não o silêncio da paz, mas o do julgamento. Caim, imóvel, via o horizonte se afastar, como se o mundo já não o reconhecesse. Deus falou novamente, e cada palavra carregava o peso da justiça. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. A sentença veio como o som de um trovão. A terra, que antes lhe dava frutos, agora se tornaria estéril sob suas mãos. Caim seria errante, fugitivo, sem lar, sem repouso. O homem que matou o irmão perderia o chão, literalmente. Desesperado, Caim gritou: grande é o meu castigo, que não possa suportá-lo. O medo tomou conta dele. Temia ser morto, temia ser esquecido. Temia olhar para trás e ver apenas o vazio. Mas Deus, em sua estranha misericórdia, fez algo inesperado. Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E colocou uma marca sobre ele, um sinal de advertência e também de compaixão. Essa marca não era apenas sobre a pele, mas sobre a alma. Era o lembrete de que até o culpado é alcançado pela graça e que o Criador, mesmo ofendido, ainda protege a vida. Caim partiu, levando o peso da história nos ombros. A primeira tragédia humana tornava-se também a primeira lição sobre justiça e misericórdia. O exílio e o eco do sangue. O sol ardia sobre o rosto de Caim, enquanto ele caminhava para longe de tudo o que conhecia. Atrás dele, o vento sussurrava o nome de Abel, um nome que ecoava em sua mente como um cântico de culpa. Cada passo era um lembrete do que ele havia perdido: o irmão, o lar, a bênção e o olhar de Deus. O mundo parecia agora um deserto sem promessa. A terra que antes o alimentava agora o rejeitava, seca e silenciosa. As pedras pareciam observá-lo, os pássaros fugiam de sua sombra.
Caim era o primeiro homem amaldiçoado por suas próprias mãos. Mas mesmo entre ruínas, o ser humano insiste em viver. Ele construiu uma tenda, depois uma vila, depois uma cidade, e a chamou de Enoque, em homenagem ao seu filho. O assassino havia se tornado construtor, como se tentasse erguer muros para conter a voz que ainda clamava do chão. E o sangue de Abel ainda falava. Falava através das gerações, como um eco de advertência, que a inveja destrói, que o orgulho cega e que o coração humano é um campo de batalha onde Deus e o mal disputam território. Caim viveu longos dias no exílio. E, embora ninguém ousasse tocá-lo, ele sabia. A maior punição não era a solidão, era o peso de existir sem perdão. O legado do fratricídio. O tempo passou, mas o eco do crime de Caim nunca se dissipou. As gerações que vieram depois ouviram sua história como um sussurro que cruzava os vales, a primeira cicatriz da humanidade. Filhos nasceram, cidades se ergueram, reinos se formaram. Mas no coração de cada homem permanecia a sombra do primeiro assassinato. Caim, mesmo distante, sabia que sua vida era um símbolo vivo. A marca em sua pele era também um espelho para o mundo, mostrando que todos carregam dentro de si o mesmo abismo que o fez cair. O desejo de ser maior, o ciúme pelo favor, o rancor pela diferença. De sua descendência surgiram homens fortes, artistas, ferreiros, músicos. O sangue de Abel parecia ter germinado talento, mas também orgulho. A humanidade começava a dominar a terra, mas esquecia o Criador. E a história que começou com um altar e 2 ofertas, agora ecoava nas construções e nas armas. Caim envelheceu observando tudo o que ajudou a fundar. Sabia que o mundo seria próspero, mas ferido. Seu erro havia se tornado uma herança, um lembrete cruel de que o mal cresce quando a fé é esquecida. Assim, antes de morrer, Caim olhou para o céu e murmurou: Senhor, será que algum dia o homem aprenderá a amar o próprio irmão? E o vento respondeu, com o mesmo som que ecoa até hoje, o som do sangue pedindo justiça. O silêncio de Deus. Caim partiu deste mundo sem ouvir resposta. O sangue de Abel continuava clamando, mas o céu permanecia em silêncio. Não era um silêncio de indiferença, era o silêncio que ensina, o silêncio que pesa, o silêncio que revela a consequência das escolhas humanas. O homem, agora espalhado pela terra, já não lembrava do jardim nem da pureza do início. Mas o olhar de Deus ainda percorria os vales, observando os filhos de Caim e de Sete, observando o bem e o mal se entrelaçando na história. O pecado não havia nascido com Caim, mas nele se tornara voz e rosto. Desde então, toda injustiça ecoa seu nome. Toda traição repete o mesmo gesto, mãos erguidas contra o próprio irmão. E talvez, em cada geração, Deus espere alguém que faça o oposto. Alguém que escolha o perdão, o amor, a reconciliação. Porque onde o sangue clama por vingança, o coração puro clama por paz. O silêncio de Deus não é ausência, é espera. Espera que o homem finalmente compreenda o valor da vida que Ele soprou em nós. E talvez seja nesse silêncio que ainda possamos ouvir o chamado à transformação. E você, acredita que a humanidade ainda pode aprender com Caim e Abel? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada de fé, queda e redenção. O renascimento da esperança, o sangue derramado de Abel, não foi esquecido. Ele tornou-se a semente que germinou nas gerações futuras. A lembrança de que a vida é sagrada e o amor é o verdadeiro sacrifício. Da dor de Eva e Adão nasceu uma nova esperança, Sete, o filho que simbolizava o recomeço. Com ele, a história da humanidade ganhou uma nova chance de se reconciliar com Deus. Enquanto o nome de Caim se tornava um eco sombrio, o nome de Abel se tornava um cântico, silencioso, mas eterno. E esse cântico seria ouvido novamente milhares de anos depois, quando outro sangue inocente seria derramado, não por inveja, mas por amor. O sangue de Cristo, que falaria mais alto que o de Abel,
não clamando por vingança, mas por perdão. Assim, a primeira tragédia da humanidade tornou-se também o primeiro prenúncio da redenção. O que começou com morte terminaria em promessa. O que nasceu da culpa terminaria em graça. A história de Caim e Abel não é apenas sobre dois irmãos, é sobre nós, sobre o bem e o mal que habitam em cada coração humano. E a cada escolha, repetimos ou reescrevemos o destino que começou no campo de Abel. Porque mesmo depois da queda, Deus ainda sussurra: há esperança. Escolhe a vida.